Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou abrindo agora uma playlist de vibrações mecânicas, tá? Deixa eu só pegar para vocês aqui o livro de referência que eu uso, né? Então aqui, ó, livro de vibrações. Balakumar Balachandran, deixa eu dar quase um samba aqui, né? Balakumar Balachandran, Balakumar Balachandran. Mas nós vamos entrar agora em sistemas e modelagem, né? Modelagem de sistemas harmônicos, que é o início, o pontapé inicial lá para vocês entenderem como funciona toda a montagem física matemática dos sistemas vibratórios. Beleza? Mas antes, é importante deixar a velha frase para vocês, né? Então eu gostaria de deixar uma frase, que eu não sei nem o autor, mas ela diz o seguinte: tchutchuca treme bum bum, treme treme treme. Beleza? Forte abraço e até mais. Vamos pro vídeo. Sempre lembrando que as etapas de resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, fazer uma análise estática, fazer uma análise dinâmica e comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à primeira etapa, então, que será coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado aqui diz o seguinte, ó: determine a frequência natural para o sistema mostrado. Despreze a massa e o atrito das polias. Ok, então se a gente vai desprezar isso aí, né, fica tudo mais tranquilo. As únicas informações que eu tenho, que eu tenho uma constante elástica da mola que tem um valor de K, né, K já é porque eu não conheço o valor, não foi fornecido, né? Também nem quero saber, até porque eu só quero saber a frequência natural, né? E também que a massa aqui representa uma massa M, né? Então, como eu ainda não estou fazendo os cálculos diretamente, né, só quero saber a frequência natural. Para mim, basta saber que a massa representa M, uma massa M, né? Ok. Dito isso, vamos à próxima etapa, que seria uma análise estática. E para fazer a análise estática, né, vai ter que ser, né, quando eu tenho um conjunto de uma massa, uma mola em várias polias, né, não tem jeito, vocês vão ter que fazer a tática da Elise Matsunaga, né, que é ir por partes. Então, primeiro a gente vai aplicar um diagrama de corpo livre, mas vamos dividir aqui, né, vamos fazer aquela divisão bonita, que seria a massa que nós vamos fazer como sendo um corpo 1, vamos ter aqui 3 polias, né, uma polia número 2, uma polia número 3 e a polia número 4, beleza? Com o que a gente começa? Então, sempre sigam esta ordem aqui, ó. Primeiro, tá? Vamos analisar apenas a massa, tá? Quando eu tenho o sistema massa-mola, começa a parte estática com a massa. Repetindo, quando eu tenho o sistema massa-mola, inicie a parte da análise estática com a massa, ok? Ou com mais massas, né? Vocês vão ver que tem problemas que tem mais de uma massa. Então, ó, aqui está o diagrama de corpo livre, né? Da massa. Faz uma representação físico-matemática só com plano 2D, né? Bem tranquilo. E daí, quais são as forças que estão atuantes aqui? Imaginem que é estático, tá? Então, eu vou fazer uma análise só de deslocamento. Eu não quero aplicação de forças ainda. Então, se eu deslocar a massa para baixo aqui, né? Estaticamente, se ela se deslocar para baixo, eu vou chamar de deslocamento 1, é igual, né? E proporcional aos dois deslocamentos que estão aqui em cima, né, que é o dessa haste da polia, né? Então, toda vez que ela se deslocar uma vez aqui, né, para baixo, vai ser proporcional ao deslocamento das duas hastes aqui. Então, em termos de deslocamento, tá? Eu sei que o deslocamento 1 é igual à soma dos dois deslocamentos dessas hastes que seguram as polias, beleza? Então, o deslocamento estático 1, tá? O deslocamento estático é representado pela letra sigma, né? Sigma estático. Vai ser igual 2 vezes o deslocamento estático 2. Tranquilo, tá? Bem tranquilo. Então, o deslocamento estático 1, tá? Eu posso dizer ainda que é a massa, tá? Deslocamento da massa. Então, o deslocamento estático da massa vai ser igual 2 vezes o deslocamento estático 2, que são essas hastes das polias aqui. Beleza? Ok, vamos na sequência. Continuando aqui a partir da equação 1 que eu acabei de encontrar, a próxima etapa será analisar apenas o deslocamento dos cabos, né? Para isso, né, eu vou ter que decompor as polias, né? Então vamos considerar aqui as 3 polias, né? Polia 2, 3 e a polia número 4 que está lá.
O que vai acontecer com os deslocamentos dos cabos? Vamos aqui iniciar com a polia 2. Quando eu tiver esse deslocamentozinho aqui, ó, né, que a gente chamou aqui da haste de deslocamento 2, eu vou ter duas vezes deslocamentos, tá? Referente aos cabos. Tá? Então lembre-se que eu estou falando só de deslocamento, não estou falando de força. Né? Então com isso eu posso equacionar, né? O deslocamento 2 ele vai ser igual a duas vezes, né? O deslocamento aqui 3, que seria vamos chamar de 3 nesses 4 cabos que estão aqui, né? Mas eu estou analisando só 2. Ó. Então o deslocamento 2 vai ser igual a duas vezes o deslocamento 3. Tá? Num segundo momento, né? Eu vou jogar esta equação número 2 na equação 1. Então lembre-se, sempre que eu estiver analisando o deslocamento, mantenha sempre, quando tu for jogar as equações, o deslocamento anterior, porque eu sempre quero relacionar a minha primeira massa lá, né? Por que eu estou jogando a equação 2 na 1 e não a 1 na 2? Porque eu quero sempre ter uma relação com a massa, tá? Então, jogando aqui a 2 na 1, né, eu vou ter que o deslocamento da massa é igual a duas vezes, né, como aqui era da equação 2, o sigma estático 2 era igual a 2 sigma estático 3, né? Então eu vou colocar aqui no lugar do sigma estático 2 aqui, né? 2 vezes sigma estático 3, e eu chego a uma proporção que o deslocamento da massa é igual a 4 vezes o deslocamento estático 3, que seria o deslocamento desses cabos aqui, ó, beleza? E chamo isso de equação 3, tá? Continuando, né? Eu tenho aqui ainda o deslocamento da massa 2, desculpa, da massa não, da haste aqui, né, que está segurando a massa, em relação aos cabos aqui, né, esses cabos que estão aqui, só que agora eu estou olhando a polia 3. Se eu for equacionar isso aqui, eu vou chegar no mesmo, né? Por quê? Porque o sigma estático 2 é igual à soma dos sigmas estáticos 3 aqui. Então, né, eu já acabei de fazer, não preciso repetir para vocês, eu vou chegar nessa mesma equação 3. Tá? Então, não faz sentido a gente repetir isso aí. Vamos, então, à polia de número 4. Essa que é o X da questão, porque é esta que está segurando a mola, né? Quando eu deslocar aqui embaixo o sigma estático 3, que era referente aos cabos, lembra? Eu vou deslocar lá em cima uma vez o sigma estático 4, que é justamente essa haste aqui da mola, tá? E para isso, então, a gente pode equacionar esses deslocamentos aqui, no qual a soma dos deslocamentos dos cabos de baixo ali tem que ser igual ao deslocamento da haste que segura a mola. Logo, né, eu tenho que o sigma estático 4 é igual a 2 vezes o sigma estático 3. Novamente, né, eu vou relacionar a equação, mas sempre tentando manter a massa aqui. Tá? Então, eu isolo o sigma estático 3, que é o anterior, né, em relação à massa aqui, que é o sigma estático 4. Então, ele vai passar aqui o 2 dividindo, né, fica sigma estático 4 dividido por 2. Com isso, né, eu tenho a equação número 4, que é esta equação aqui, né? O sigma estático 3 igual o sigma estático da mola, né? Ó, porque o sigma estático 4 nada mais é que o sigma estático da mola, que é o deslocamento da mola, dividido por 2. Né? Então dá para ver bem, porque é a haste aqui, né? Então, o sigma estático 4 representa o sigma estático da mola. Esta equação 4 aí, né? Novamente, eu vou jogar, né, ela na equação 3. Porque eu sempre tenho que fazer uma relação do último estágio, que é a mola, em relação à massa. Tá? Então, jogando a equação 4 na equação 3, nós vamos ter que o sigma estático da mola é igual a 4 vezes, né, o sigma estático 3, que está aqui, ó, que o lado direito dele dizia que era sigma estático da mola dividido por 2. 4, né, dividido por 2, a gente simplifica. Então, dizemos que o sigma estático da massa é igual a 2 vezes o sigma estático da mola. Percebam que eu fiz uma relação, né, da massa com a mola. Né? Então, nada mais é que um deslocamento da massa em relação à mola. Né? É 2 vezes. Aí, quando eu chego nesse momento aqui, ó, esse é o ponto-chave, tá? Para todo problema massa-mola, esse aqui é o ponto-chave para vocês resolverem o problema. Por quê? Quando eu tenho essa relação, por definição, tá? A relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola
será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Então guardem sempre isso, tá? A relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola, né, será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Então vejam só, se eu acabei de dizer que a massa é 2 vezes proporcional à mola, vai significar que o deslocamento aqui do sigma estático 4, que é a mola, vai ser 2 vezes o deslocamento estático do sistema. Tá? Então essa é uma equação de proporcionalidade. Tá? Então esse aqui é o ponto-chave. Quando você chega aqui, você mata qualquer problema de sistema massa-mola, beleza? Então o deslocamento do sigma estático 4 aqui vai ser igual 2 vezes ao sigma estático de todo o sistema. Né? Então a gente só mantém sigma estático. Tá? Bem, tendo a equação de proporcionalidade, né? Agora nós vamos à próxima etapa, que é analisar as forças estáticas nos cabos. Então, analisem o seguinte. Quando eu fui para o deslocamento, eu analisei primeiro a massa e depois eu analisei as polias. Quando eu vou analisar as forças, tá? Eu vou fazer o caminho oposto. Eu primeiro vou analisar as polias para depois fazer uma análise da massa, tá? Que é onde que eu quero chegar. Então, lembre-se, né? Deslocamento, massa, depois polia. Forças, polias e depois a massa, ok? Dito isso, né, vamos também fazer o caminho totalmente oposto, né? Vamos começar já da mola para depois chegar na massa, que é o último, né? Então, o que está acontecendo na mola, que é a polia número 4, né? Nós temos uma força que é F1, né? E temos 2 forças tensoras, né? Vou chamar de T1 e T2, né? O tesão 2 aqui, né? Então, esse tesão 2 representa aqui os cabos, né? As tensões dos cabos. E a força F1 é a força referente à resistência da mola aqui, né? E, pela lei de Hooke, né? Vocês já viram isso lá em física, né? Alguma coisa até no ensino médio já era passado para vocês, que F igual a menos kx, né? Essa é a proporção à lei de Hooke. Logo, né? Na mola aqui, eu vou ter o F1, né, que é essa força que está sendo aplicada na mola, vai ser igual a menos K, né, que é a constante elástica da mola, e eu sei que a constante equivale a K, né, eu já fiz isso lá quando eu estava coletando as informações, vezes o X é o deslocamento estático, né, só que o deslocamento estático 4, lembra? Então tá aqui, ó. Então F1 vai ser igual a menos K vezes, em vez de Tx, vai ser o deslocamento estático 4, que é o deslocamento estático da mola, beleza? Isso falando estaticamente, né? Não apliquei força nenhuma ainda. Beleza, então, o que eu vou fazer? Vou para a terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton, você tinha que o somatório das forças é igual a 0. Então, vamos aplicar que o somatório das forças em Y é igual a 0 com sentido positivo para cima, na polia 4. Eu vou ter que F1, né, positivo, vai ser igual a menos tesão 2, menos tesão 2. Igual a 0. Logo, eu vou ter uma nova equação, né? Vou chamar de equação 7, que é F1 igual a 2 tesão 2. Tá? Beleza. Feito isso, eu ainda posso jogar esta equação 7, né, aqui na equação 6. Olha que interessante, né? Então, 2 tesão 2, né, vai ser igual a menos K sigma estático 4. E vou chamar isso aqui de equação 8. Beleza. Então, já temos aqui uma proporção, não posso fazer mais nada aqui na polia 4, vamos analisar as outras 2 polias, que são iguais, né? Lembra que até no deslocamento a gente acabou utilizando, dava na mesma equação, então eu vou fazer uma análise aqui uma vez só, né? Tirando para Cristo aqui a polia 3, né? Poderia ser qualquer uma das duas, mas a polia 3, né, que está aqui, você tem aqui 2 tesões 2 aqui, né? tesão 2. 2 tesão 2 aqui igual a F2. Vamos chamar a força aqui na haste, né? A força da haste que está indo para a massa, tá? A resistência aqui que está indo para a massa, de F2, né? E vamos equacionar isso aqui então, né? No somatório das forças, que é a terceira lei de Newton, né? Em y igual a 0, né, por sentido positivo para cima, eu vou ter tesão 2 mais tesão 2 igual a menos F2, logo 2 tesão 2 igual a F2, tá?
Sempre lembrando, né, que agora eu estou fazendo uma relação aqui do menos K sigma estático 4 em relação depois à massa lá, né? Então, primeiro eu vou isolar então o tesão 2, tá? Para que eu possa aplicar na equação 8 ali, ó. Isolei o tesão 2 aqui e vou jogar então a equação 9 que eu acabei de gerar aqui, né? Aqui na equação 8. E eu vou ficar com essa configuração aqui, ó. Menos K sigma estático 4 vai ser igual a 2 vezes F2 sobre 2, né? Que é o tesão 2 ali, né? E vou ter então uma nova equação que o menos K sigma estático 4 é igual a F2. Olha só que interessante, né? Então a força de resistência da mola lá em cima é igual à força de resistência de uma haste aqui, ó. Tá? Agora, né, na próxima etapa, nós vamos analisar as forças estáticas por último na massa. Tá? É o último passo aqui da análise das forças. Né? Então, a massa ela está sofrendo, né, duas forças aqui, né, F2, né, porque eu tenho duas hastes, né, e também mg, né, que é a força-peso, né, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Organizando isso aqui pelo somatório das forças em y igual a zero, nós vamos ter que 2F2 aqui, né, porque são positivos, né, F2 mais F2, menos mg é igual a zero. Com isso, eu descubro que mg é igual a 2F2, né, na equação 11. Mas o que seria o F2? Né? Acabei de fazer lá em cima. Né? Vou substituir então a equação 11 lá na equação 10, e eu vou ter que mg vai ser igual a duas vezes, né? Duas vezes o menos K sigma estático 4. Tá? Que isso vai implicar? Eu só organizo aqui e chego à equação 12, né? mg é igual a 2K sigma estático 4. Tá? Beleza. Né? Cheguei na massa, não tem mais o que fazer. Porém, entretanto, todavia, né? Eu tenho que lembrar que eu tinha chegado à equação de proporcionalidade 5 aqui, ó, onde o sigma estático 4 é igual a 2 vezes o sigma estático. Com isso, tá, eu vou jogar essa equação 5 aqui na equação 12, e no lugar do sigma estático 4, então, eu vou colocar 2 sigmas estáticos, que é o sigma estático do sistema massa-mola. Né? Com isso, então, eu chego à equação 13, que diz que mg é igual a menos 4K sigma estático. Tá? Então, de análise estática, eu sempre tenho que chegar ou encontrar, né, a relação entre a massa e a mola. Ó. Então, a massa, eu tenho a força da massa, que é mg, né? A principal força estática da massa é mg. E a principal força da mola é menos 4K sigma estático em relação à massa. Tá? Então, sempre eu tenho que chegar nessa situação aqui para esse tipo de sistema massa-mola. Vamos à próxima etapa. Beleza. Próxima etapa agora, análise dinâmica. Né? Na análise estática foi só para a gente saber a relação da força da massa, que é mg, em relação à mola. Né? Agora, análise dinâmica. Na análise dinâmica, né, eu vou começar pelas polias aqui. Né? O que vai acontecer? Né? Por que eu estou fazendo pelas polias? É como se fosse a última etapa da análise de deslocamento lá, né? Então, agora eu vou das polias direto para a massa, tá? A gente acaba não fazendo em duas etapas, apenas uma etapa já direto de polias em relação à massa. Então, vamos à polia 4 aqui, né? Sempre começando com a polia da mola, tá? Na análise dinâmica. Então, tá só, lembrando que uma análise dinâmica seria como se eu puxasse aqui, né? O que aconteceria se eu puxasse? Daí agora eu estou movimentando, né? Então, se eu puxasse aqui, né, aplicasse uma força aqui, teria uma movimentação de todo o sistema aqui, né? Então, por isso que é análise dinâmica e não mais análise estática, tá? Vou deixar inserido aqui a relação de proporcionalidade pelo seguinte fato de que essa proporcionalidade funciona também na análise dinâmica. Como assim, professor? Se o meu deslocamento estático 4 aqui, né, nós vimos isso aqui, era igual a 2 vezes o deslocamento estático de todo o sistema,
Significa então que agora, dinamicamente falando, né, quando eu deslocar isso aqui, o meu deslocamento estático 4, ele vai ser o deslocamento estático 4 mais uma distância y, que foi puxada, eu não sei qual que é, então eu chamo de y, né? Então, dinamicamente, o deslocamento estático 4 mais uma distância y, por causa do movimento, ela também vai ser proporcional a 2 vezes o deslocamento estático do sistema mais uma distância y. Vejam só, né? Então, eu só coloquei essa equação de proporcionalidade porque ela vai funcionar direitinho aqui na dinâmica também. Então, por isso que era importante fazer análise estática lá, né? Não foi em vão, né? Eu sei que deu trabalho, mas isso aqui vai levar para o resto da vida aqui na análise dinâmica também, tá? Então tá aqui, ó, deslocamento estático 4 mais uma distância y vai ser igual a 2 vezes o deslocamento do sistema mais uma distância y. É bem proporcional, né? Só foi adicionado uma distância y nas duas equações. Beleza. Feito isso, tá? Nós vamos fazer aqui um diagrama apenas as forças estáticas nos cabos, né? Por isso que eu falei que agora eu vou do cabo aqui da mola até chegar na massa, né? Então aqui, ó, eu teria F1, né? E teria também 2 tesão 2 aqui, né? Pela lei de Hooke, o que seria agora, né? Porque antes é F igual a Kx, que estaticamente era igual a K sigma estático. Mas agora, né, muda, ó, porque o F vai ser igual a menos K, sigma estático 4 mais Y, né? Uma vez que eu tenho K aqui, né, que eu não sei o valor, mas eu já disse para vocês que é K, tá aqui, né? Ele vai ser menos K, né, pela lei de Hooke, e o deslocamento é um sigma estático 4, porque parado ele já desloca também, mais uma distância Y que eu puxar, tá? Então esta é a força F1. Pela lei de Hooke. Feito isso, somatório das forças, né? Terceira lei de Newton ainda, mesmo que eu estou numa análise dinâmica, tá? Vamos fazer aqui a terceira lei de Newton que representa a parte estática ainda, tá? Por quê? Porque eu preciso relacionar a equação. Depois, quando chegar na massa, eu vou fazer a segunda lei de Newton, tá? Mas a terceira lei diz que F1 menos, olhando aqui o desenho, né? F1 positivo menos T2 menos Tzão 2 igual a zero. Então, F1 vai ser igual a 2Tzão 2. Né? Já tinha feito até isso na análise estática, né? Mas tudo bem, na análise dinâmica a gente tem que fazer de novo para ver o que vai acontecer. Chamo de equação 16. Dessa equação aqui eu vou jogar A16 na equação 15, trocando o lado direito de F1, né, por F1 lá. Então, menos K sigma estático 4 mais Y vai ser igual a 2Tzão 2. Né? Beleza. Até aqui tudo certo. Chamo de equação 17. Com isso, agora eu vou para minhas outras polias. Né? Analisar as outras polias. Pode pegar qualquer uma para Cristo. Antes eu peguei a 3, agora eu vou pegar a 2 aqui. Ó. O Tzão 2 mais Tzão 2, de acordo com o somatório das forças em Y lá, né? Somando os dois vai dar um menos F2, que é a força da haste aqui na massa, né? Então, organizando, eu vou ter que 2Tzão 2, tá, é igual a F2. Ok, né? Vou isolar novamente, né, o F2, o Tzão 2, que vai ser igual a F2 dividido por 2. Eu vou chamar isso aqui de equação 18, tá? Beleza. O que eu vou fazer com essa equação 18? Vou jogar ela agora na equação 17 que está aqui, onde eu tinha o 2Tzão 2 aqui, né? No lugar do Tzão 2, vou colocar F2 sobre 2. Ó. F2 sobre 2. Com isso, tá? Com isso, eu vou ter uma nova equação, porque aqui 2 dividido por 2 é igual a 1, né? Que F2 é igual a menos K sigma estático 4 mais Y. Ok. Então, consegui chegar a uma relação que eu vou chamar de equação 19. Bom, acabei falando que anteriormente ali era uma análise estática, né, nas polias, mas aquela etapa ali é uma análise dinâmica nas polias, tá? Até escrevi errado lá, mas já corrigindo para vocês aqui, tá? Porque aqui também vai ser uma análise dinâmica, né? Não é uma análise estática, né? É uma análise dinâmica. Na massa, então a massinha já está desenhada aqui e as forças atuantes nela são essas aqui, né? As forças F2, que é em relação a haste, que segura a polia, né, na massa, e a força mg, né, que já atua sozinha aqui, né? Agora eu disse para vocês que se eu puxasse aqui, né, tem um movimento.
Já é uma análise dinâmica, né? Agora tem que estar movimentando isso aqui. Eu poderia colocar uma nova força aqui puxando, né? Só que daí eu aplicaria a terceira lei. Eu prefiro manter as forças que aqui estão e aplicar a segunda lei, tá? Porque a segunda lei dá um somatório das forças igual a uma aceleração, massa vezes aceleração, né? Porque essa força aqui que você colocaria aqui, ela seria massa vezes aceleração, né? Então, se você quiser, mantém aqui, nessa última etapa, as forças que estão e aplica o somatório das forças em y igual a massa vezes aceleração. Eu prefiro fazer isso. Porque daí você coloca todas que tem aqui igualando, né? Massa vezes aceleração, porque é uma análise dinâmica, está em movimento. Então, é isso que acontece, tá? Ok. Então, essa massa em movimento, ó, ela vai ter 2 vezes F2, né? E mg. Então, massa vezes aceleração, né? Lembrando que a aceleração é representada com 2 pontos em cima, a velocidade com 1 ponto em cima, tá? Massa vezes aceleração é igual a 2F2 menos mg, tá? Então, esta é a equação 20, né? Organizando daqui. Beleza. Com essa equação aqui, eu vou jogar a equação 19, que eu tinha montado anteriormente, no lugar de F2 aqui, no lado esquerdo da equação daqui de cima, 19, no lugar de F2. E vai ficar assim, ó, né? O 2 multiplicando toda a equação, menos K, sigma estático 4 mais Y. Só organizando aqui, né, ela vai ficar assim, né? Mantendo em evidência o K e o 2, né? Então, my, 2 pontos, né, massa vezes aceleração, é igual a menos 2K vezes sigma estático 4 mais Y menos mg, né? Olha só o que vai acontecer agora, né? Nessa análise dinâmica, eu posso movimentar primeiro aqui a equação 14, que está aqui, ó, que é a proporção, né, a equação de proporcionalidade, mas agora dinamicamente falando, né? Eu posso jogar ela aqui dentro, ó. Então, no lugar do sigma estático 4 mais y, vai entrar o 2 sigma estático do sistema mais y. Ó. 2 sigma estático do sistema mais y. 2 multiplicado por 2 aqui, eu vou ter então que massa vezes aceleração é 4 sigma estático do sistema menos 4y, né? E menos ainda mg, que já estava ali. E o que é o mg, né? Tá lá, ó, equação 13, né? Foi a última equação da nossa análise estática, né? A última relação da nossa análise estática. E eu vou jogar o tal do mg aqui também. Então, o mg, né? Vou jogar 13 em 22. O mg vai ser igual menos 4 sigma estático, mas eu já tinha um menos mg aqui. No fim das contas, então, esse 4 sigma estático vai ficar positivo. Ora, eu tenho um 4 sigma estático positivo aqui, eu tenho um negativo ali. Se eu cortar os dois, né? E justamente essa análise estática é feita posteriormente para poder cortar os sigmas estáticos, né? Porque eles não entram na equação diferencial. Eu vou ficar com massa vezes aceleração é igual a menos 4kY, né? Que é o deslocamento aqui devido ao movimento. Com isso, né? Com isso eu vou isolar a nossa aceleração. Então, jogo a massa para o outro lado, tá? Essa aqui é a última etapa para chegar à relação da equação diferencial. Isola a aceleração, porque agora não tem mais o que eu fazer aqui, tá? Isolei a aceleração, passa a massa para o outro lado, né? Vai ficar menos 4kY sobre m, né? E joga tudo para um lado só. Então, aqui ele está negativo, passa para o outro lado positivo e do lado de cá fica zero, né? Ó, passa tudo para o mesmo lado, deixando o y em evidência. Deixa o y em evidência, tira fora aqui como se ele multiplicasse todo esse termo. Logo, nós chegamos à equação diferencial ordinária. Tá? Por que ordinária? Porque ela é uma ordinária, né? Para fazer todo esse trabalho para chegar nela, né? Tem que ser uma baita de uma ordinária. Mas está aqui, ó. Aceleração mais 4kmy, que é o deslocamento, igual a zero. Esta é a equação diferencial ordinária desse sistema massa-mola. Chegamos então à equação diferencial ordinária e eu preciso agora comparar, né, a equação diferencial ordinária do meu sistema em relação
a equação diferencial ordinária de todos os sistemas, né? Do sistema geral de oscilações harmônicas simples, né? Não amortecidas ainda, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Nessa comparação, eu tenho que colocar a equação. A equação diferencial ordinária do movimento harmônico simples diz que a aceleração mais a frequência natural ao quadrado vezes o deslocamento é igual a zero. Olha só que interessante, né? Olhando as duas, né, elas ficaram parecidas, não ficaram? Ficaram, né? Só que o que tem aqui de relação proporcional? Aqui diz o seguinte, que o que estiver multiplicando o meu deslocamento em x vai ser frequência natural ao quadrado. Ora, desta equação aqui tem que ser a mesma coisa. O que está multiplicando o deslocamento y aqui, né? Justamente 4k sobre m. Então, eu posso sempre relacionar e igualar aqui, ó, que ωn ao quadrado é igual a 4k sobre m, né? Como a frequência natural ωn ao quadrado, eu não quero o quadrado, né? Eu só quero saber o ωn, o problema pediu para eu achar a frequência natural do sistema, passa esse quadrado para o outro lado e a frequência natural, então, é raiz de 4k sobre m. Só que a raiz de 4, né, você já conhece, né? É 2. Então, tira fora aqui, né? Fica mais bonito, visualmente. Não está errado, né, escrever assim, mas visualmente é melhor você extrair a raiz quando você tem um número que você consegue extrair, né? Então, a resposta para esse problema é que a frequência natural, ωn, é igual a 2 raiz de k sobre m. Então, esta é a resposta do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!